Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Já tivemos o voto do ministro relator nos embargos de declaração ali da DI 2111. O ministro apresentou o voto por volta de 11h15, mas eu estava analisando o voto, analisando algumas questões para poder trazer aqui para vocês. Já esperava, né, que o voto dele, e como da maioria, vai ser para não acolher os embargos. E de fato foi dessa forma. Ele não conheceu os embargos, trouxe os argumentos porque não conheceu. O que é não conheceu? Não deu procedência, não julgou favorável. Trazendo uma linguagem mais simples para vocês. Bom, de praxe, deixa eu me apresentar, porque por mais que tenha pessoas que já assistem o meu vídeo regularmente, às vezes tem pessoas que nunca viram o meu vídeo. Então gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aproveite também a oportunidade. Você não é inscrito no canal, inscreva-se para receber a notificação toda vez que eu publicar um conteúdo. Pessoal, então, esse voto do ministro Nunes, ele não conheceu os embargos da CNTM. Deixa eu mostrar aqui para vocês na tela já. A DI 2111, deixa eu aumentar aqui, aumentar um pouquinho mais. A DI 2111, embargos de declaração. O relator ministro Nunes Marques apresentou o voto e ele diz o seguinte: não conheço, deixa eu grifar aqui que dá para dar um destaque. Não conheço os embargos de declaração opostos pela CNTM e determina a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão primeiro, do primeiro julgamento, né, datado de 31 de março de 2024. Antes de mostrar para vocês os pontos aqui, o que me deixa inconformado é que o ministro... preste atenção, gente. Esses vídeos que eu trago aqui, eu sempre costumo analisar como deveria ser um procedimento, porque a gente, como advogado, a gente tem que seguir um procedimento, né? Um procedimento dos processos, né? Existe ampla defesa devido ao processo legal. Existem normas, existem leis. Se eu não cumprir essas normas, se eu não cumprir essas diretrizes, o meu processo ele não prospera. Da mesma forma, essa lei se aplica aos ministros, por mais que sejam os ministros da Suprema Corte. Se aplicam. Existem diretrizes. As leis do Código de Processo Civil se aplicam a eles, regimento interno se aplicam a eles. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que eu analiso aqui é como deveria ser, como que o procedimento deveria correr, o procedimento do processo. Mas isso não acontece. Por quê? No voto do ministro Nunes, ele alega que a parte embargante, que é a CNTM, trouxe argumentos que já foram discutidos nos embargos anteriores, e isso não é permitido. Eu não vou ler a decisão aqui para vocês, para ficar cansativo. E ele diz que isso não é permitido. E um dos pontos principais, uma decisão que já foi decidido lá atrás, inclusive 2 ministros votaram, é sobre a irrepetibilidade do indébito. O que é isso? Irrepetibilidade é para os casos dos aposentados que já estavam recebendo a correção do benefício conforme a revisão da vida toda. Existem muitos aposentados que entraram com ações em 2015, 2014, 2017 e tiveram o seu benefício corrigido e estavam recebendo de lá para cá. Geralmente, quando é revogada uma decisão, uma matéria... No caso da revisão da vida toda, essa questão foi extinta, a liminar ela vai ser revogada, porque o benefício do segurado ele foi concedido de forma liminar, em tutela. Então ela vai ser revogada. Em regra, tudo que essa pessoa recebeu, ele tem que devolver. Então eles entraram nesse ponto, o Nunes entrou nesse ponto, mas no julgamento anterior eles abordaram isso também, dizendo que não haverá irrepetibilidade de indébito. Então, as pessoas que receberam tutela durante todo esse período, ou se receberam por pouco tempo, não precisarão devolver esses valores, porque são valores de caráter alimentar e foram recebidos de boa fé. Tinha uma decisão judicial, o juiz ou o tribunal concedeu a liminar, então receberam de boa fé. Agora que a situação mudou, o direito foi extinto, ele não
pode ser penalizado por isso, justamente porque recebeu de boa fé. Então isso já está mais que decidido, a gente sabe. Inclusive eu vou ter que questionar judicialmente, porque eu tenho 2 casos que os meus clientes estavam recebendo, foi revogada a liminar e o INSS está descontando a devolução desses valores. Vou ter que questionar. Pois bem, e o outro ponto principal, que é a modulação dos efeitos da decisão. Eu bato sempre nisso. Se vocês que me acompanham veem todos os vídeos, ou você que está vendo pela primeira vez, eu bato sempre nisso. Vou explicar mais uma vez resumidamente. Toda vez que muda o entendimento do STF, toda vez que muda o entendimento da TNU, qualquer órgão colegiado que julga uma decisão muda o entendimento, os efeitos daquela decisão, em regra, ela tem validade dali para frente. Não alcança casos anteriores. A exemplo que eu vou dar para vocês, que aconteceu recente no STF. Foi julgado a saidinha dos presos. Eles queriam extinguir a saidinha dos presos. E, de fato, não tem direito mais à saidinha. O STF decidiu isso. Porém, essa decisão ela só se aplica às pessoas que forem presas a partir da data do julgamento dessa decisão. Eu não me recordo a data, mas vamos imaginar que o julgamento foi em fevereiro de 2024. Quem foi preso a partir de fevereiro não tem direito à saidinha. Só que essa decisão do STF não alcançou quem já estava preso. Então, quem já estava preso continua tendo o direito das saidinhas. Entender o raciocínio? Eu estou tentando ser o mais simples possível para vocês entenderem a lógica onde eu quero chegar. Se nesse julgamento, porque é a regra, é esse o procedimento, né, no STF, mudou o entendimento, a decisão vai ser aplicada dali para frente, da data da decisão. Se nesse caso foi garantido o direito de quem já tinha, nos casos anteriores, que não foi alcançado pela decisão, por que aqui é diferente? E o pior, que me deixa inconformado como profissional do direito, eu analisei o primeiro embargos opostos pela CNTM, a primeira decisão do ministro Nunes, que a maioria acompanhou o ministro Nunes, que ele negou, não acolheu os embargos. Posteriormente, a CNTM entrou com outro embargos, que é o que está sendo julgado agora. O que é a finalidade dos embargos? Você vai mostrar para o juiz, para o ministro, que a decisão, o acórdão, a decisão, ela está omissa, está contraditória, está obscura. E nesse caso, a CNTM apontou a omissão em relação ao principal ponto, os efeitos da decisão. Ora, quem entrou com a ação até o julgamento das ADIs deve ter seu direito resguardado, garantido? O ministro Nunes Marques, no voto de hoje, informou que essa questão já foi discutida no julgamento dos embargos anterior. Eu peguei a decisão do ministro, o voto do ministro dos embargos anteriores, li os votos dos demais ministros e não consta em nenhum momento expressamente que eles discutiram sobre isso. Se os efeitos da decisão elas serão válidas, vai alcançar os casos anteriores. Não consta. E, pasmem, mais uma vez eu digo, eu estou inconformado como profissional do direito. Nessa decisão, agora o ministro Nunes disse que essa questão já foi discutida na decisão anterior, mas não foi. A CNTM foi categórico, eles foram categóricos nesse pedido. Na decisão do primeiro embargos, os ministros não abordaram essa questão. A CNTM entrou com embargos novamente, porque disse que a decisão foi omissa, não trouxe essa questão, não discutiu, e no segundo voto, no segundo julgamento, o ministro relator reitera, dizendo que a questão já foi discutida. Não foi. E agora eu pergunto para vocês. Eu vejo, às vezes eu analiso os comentários nos vídeos aqui, e as pessoas falam, os advogados não fazem nada, ou vocês teriam que fazer mais alguma coisa, mas nós vamos fazer o quê? Se é um processo de primeira instância, a gente entra com embargos de declaração. Não conheceu, rejeitou os embargos, eu entro com recurso para o tribunal. Não conheceu, negou meu pedido do tribunal, vai subindo até o STF. Só que no STF não tem para onde recorrer mais. Então o que me deixa inconformado é que os ministros eles estão passando por cima do pedido do embargante da CNTM. Ele foi categórico
demonstrou ali a jurisprudência do STF de que as decisões, os efeitos das decisões, elas têm validade dali para frente, não alcança casos anteriores. Pediram para os ministros, ele argumentou para os ministros que essa questão tinha que ser analisada, em nenhum momento foi analisada. Eu dou minha cara a tapa aqui, eu desafio, porque eu sei que tem muita gente que gosta de criticar, eu desafio você a analisar todas as decisões, todos os julgamentos, todos os embargos, todas as peças e comprovar para mim que essa questão foi discutida. Não foi. Não foi. Agora é exatamente 3 horas, 3:02. A decisão saiu às 11:15. Fiquei até agora analisando. E não foi. Infelizmente. Então é isso que está acontecendo, gente. Para mim, agora a gente não tem como passar pano, né? Eu evito muito de falar de questões políticas, mas dá a entender que tudo isso já foi articulado antes de iniciar o julgamento. Já foi articulado para acabar com esse processo e vida que segue, porque não é possível. E o que me deixa mais confuso, gente, não faz sentido. Esse julgamento que estava sendo aguardado, antes disso, dezenas ou se não centenas e milhares de pessoas estão entrando com reclamação constitucional. Ou seja, lá no recurso extraordinário no tema 102, tem a determinação do ministro Alexandre de Moraes para suspender os processos. Não tem decisão em contrário dizendo, pode voltar a tramitar os processos. Não tem. Estamos entrando com decisão, com reclamação. Eu já entrei com várias. A maioria foi procedente. Cassou a decisão do tribunal ou do juiz e determinou a suspensão do processo. Agora eu digo, qual a finalidade dos ministros manterem essas decisões se nesse julgamento aqui a questão está sendo extinta definitivamente? E aparenta que não vai para frente, infelizmente, gente. Eu não quero alimentar esperanças e também não quero alimentar falsas esperanças. A gente tem que analisar os fatos. Então, qual o sentido dos ministros deixar essa questão ir para frente? A título de exemplo da reclamação constitucional. Com certeza está chegando no STF milhares de reclamações constitucionais. Está abarrotando o judiciário de trabalho para fazer, está onerando o erário, porque precisa de mão de obra, precisa de disponibilizar alguém para analisar, os ministros para julgar, porque vocês sabem que os ministros julgam, mas com certeza quem analisa é servidor do gabinete do ministro. Enfim, isso deixa a gente muito confuso. A gente, como operador do direito, a gente tem que zelar pelo trabalho bem feito, tem que seguir todas as orientações que é trazido ali no Código de Processo Civil, regimentos internos, orientações da TNU e tudo mais. TNU é porque eu trabalho na área previdenciária. Então a gente sabe que tem que seguir dessa forma e os ministros da Suprema Corte não estão fazendo isso. Não estão. Sinto muito dizer, não estão. Então agora mais do que nunca, não sei se isso vai acontecer, teria que ter um pedido de destaque, julgamento presencial. Os ministros têm que discutir essa questão. Vocês se recordam que no último julgamento que foi presencial, teve alguns momentos acalorados ali, discutindo. Os advogados que são partes pediram a ordem, a palavra, para questionar algum ponto. Então isso é possível acontecer para questionar os ministros. Porque pedido principal dos embargos de declaração não foi analisado. Então, exatamente, nem no acórdão, que é a decisão principal. Não foi trazido ali no acórdão sobre os efeitos da decisão. Nos embargos não foi analisado. E agora, mais uma vez, o ministro disse que já foi discutido, já foi decidido. Não foi. E se isso acabar desse jeito, não tem mais o que fazer, não tem o que recorrer. E agora, o que nos trazia esperança é que o ministro Alexandre de Moraes, até o momento, ele era defensor da tese, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes acabou de apresentar o seu voto. E ele acompanhou o relator. Então isso nos deixa ainda mais confusos. Então, de modo geral, gente, deixa eu até grifar aqui, esse programinha grifa. De modo geral, essa questão tá delicada. Não dá para dizer o que vai acontecer, mas tudo indica que esses embargos não serão acolhidos. Aí o processo vai transitar em julgado, porque o ministro ali no seu voto já intimou a imediata certidão da publicação do trânsito em julgado, e acabando esse julgamento, resta ainda o julgamento dos embargos do tema 1102. Mas
não sei dizer para vocês qual vai ser a finalidade daqueles embargos. Se de fato vai ter a pauta de julgamento ou se o julgamento desses embargos da DI 2111 vai extinguir definitivamente a ponto de não precisar ser pautado aquele julgamento. E mais uma vez eu reitero, então qual a finalidade de os ministros estarem julgando procedente as reclamações constitucionais? Não dá para entender, né? Eles estão atropelando a ordem processual. Não dá para entender. Basicamente isso, gente. Então, o que eu tenho para trazer para vocês aqui não é bom, não dá para a gente ficar feliz com isso. A gente não pode se basear em expectativa, tem que analisar os fatos, e tudo indica que os próximos votos irão acompanhar o relator. O único que acredito que acompanhava, que ia divergir, é o Alexandre de Moraes, acompanhou. Outra possibilidade é o André Mendonça, o Edson Fachin, mas a gente tem que aguardar. Se tiver mais algum voto aqui, deixa eu até atualizar a página, se tiver mais algum voto escrito, eu trago para vocês. Agora, se tiver algum voto apenas acompanhando a divergência, divergindo do relator ou acompanhando, aí eu não vou gravar. Só vou voltar aqui para gravar para vocês se tiver mais alguma informação. Tá bom, gente? Infelizmente, essa é a realidade do judiciário do nosso país. É lamentável, lamentável. Eu adquiri bastante experiência, né, nesses últimos 5 anos, estudando principalmente processos no STF. E eu sei que essa forma que está sendo conduzida os processos não condiz com a realidade, com a norma processual, infelizmente. Certo, gente? Qualquer novidade, eu volto a falar com vocês. Muito obrigado pela presença de todos e até um próximo vídeo.